da Praça da Bandeira, porque lá no Leão, lá na ilha, é assim, tem que estar com o alerta ligado, até porque vai pegar um Ceará que não vem de resultados positivos, mas tem que estar ligado em tudo. E quem vai falar pra gente que está ligado em mais de 220 por hora é meu amigo Alessandro Matias, e ele vai falar pra gente aí sobre esse alerta que o esporte tem que estar ligado para voltar aos trabalhos aí nos jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro. Bem, vamos lá, Alessandro, bom dia. Bom dia, meu querido Moisés, bom dia, Anderson Batista, amigos da Rádio Vicência FM. Pois é, eu estou ainda aqui na sala de imprensa do Centro de Treinamento do Esporte Clube do Recife. Acabou, tem aproximadamente meia hora o treino. Bom, falando do treino, foi um trabalho em dois momentos. O primeiro, o Claudinei Oliveira separou o grupo em alguns subgrupos, né, com colete, sem colete, com a camisa normal, enfim, foram 3 tipos de colete de cores e um grupo com a camisa de treino normal. Então, fez um trabalho de marcação, né, cobrou muito em cima de 4, tinha momento que o Claudinei Oliveira pedia 3, 4 marcadores em cima de quem estava com a bola, e no segundo momento o treino foi numa parte mais bola parada, um chute a gol, bolas aqui trabalhadas na defensiva, e a gente, como sempre, não transmitiu, não detalha muito isso aí, porque é parte da nosso estilo de trabalho, e também porque é um pedido aqui do esporte para que, já que a gente transmite o treino, né, a gente evite certas situações aqui, e ninguém quer atrapalhar o trabalho de ninguém, né? O time do esporte está montado, né? Não é novidade, já está no site do Pratico Esporte. Ontem a gente divulgou aí com o Matheus Schuller, com Magrão, Raul Prata, Léo Ortiz, Hernando e Sander, Felipe Bastos e Gabriel, Michel Bastos, que ganhou a posição aí, está retornando, está voltando aí ao time aí com tudo, Marlone e Rogério, lá na frente o Rafael Marques. Lembrando que 3 situações hoje, né? 3 jogadores não treinaram, vamos melhor dizendo. O Felipe, que continua fazendo um reforço muscular, o Durval, que sentiu dores na panturrilha desde ontem, inclusive perdeu a posição nessa disputa de posição aí com o Léo Ortiz para o jogo contra o Ceará, pelo menos até então, né, de acordo com essa escalação que a gente está vendo aí do professor Claudinei Oliveira, e o Léo Ortiz deve realmente assumir essa posição até lá. Vamos aguardar com relação a isso. O outro que mudou da frente, né, no caso, foi o Hernando, que assumiu uma posição mais à frente aí no meio de campo, e o David não joga, né, outro ao lado de Ronaldo Alves, que está com cartões amarelos. Então, o treino desta manhã foi assim, o próprio Rafael Marques, né, o atacante, falou sobre os salários, a gente perguntou sobre isso, daqui a pouco coloca no ar no nosso canal do YouTube e pede que o torcedor se inscreva, né, tá sempre pedindo aqui, mas vou dar um spoiler aqui de algumas partes com relação a salários. Ele falou que nada vai atrapalhar o grupo, que tem conversado com a diretoria, tem conversado com os colegas de trabalho aqui, eles têm se reunido a respeito desse assunto, comentado, e também com a comissão técnica, e que isso não iria atrapalhar, porque sabem do momento que o clube está vivendo, sabem do momento político, né? Inclusive ele citou isso aqui, deu ênfase, e até disse assim, vocês têm olhado aqui o clima que a gente tem trabalhado, então nada vai impedir que o trabalho continue, que a gente torça aqui para que o esporte, torça e trabalhe para que o esporte continue nessa demanda positiva aí no Campeonato Brasileiro. Com relação a contratações, a gente bisbilhotou aqui o trabalho dos colegas, a gente está na sala de imprensa, então um colega ou outro faz um trabalho especial aí, diferente aí, com algum convidado, né, que pode ser solicitado pelas empresas, né? Então o Klaus Kahn foi chamado para fazer um trabalho, e a gente ouviu algumas perguntas do colega aqui, que fez para ele, e foi curioso, porque, por exemplo, a gente tem falado aqui sobre contratações de estrangeiros, né? Sandro Matias, particularmente, eu acho que o esporte, principalmente em 2018, não contrata estrangeiro por vários motivos. Financeiro, por causa de limitação, né? Tempo que não tem, e principalmente dinheiro, né? Não tem para outro caminho. Mas o Klaus confirmou isso, não tocou na parte financeira, mas disse que se houver alguma opção de algum jogador dentro do Brasil já adaptado ao futebol brasileiro, ao clima, a regionalismo. Então, gente, vamos deixar o... Sim, beleza, agora o sinal voltou. Beleza, Alessandro, continue. Oi. Então, eu estava onde? Para não perder aqui o comentário. Em relação aos jogadores, a respeito do regionalismo, contratar um jogador... Bom,
correto. Então, finalizando só essa parte do Klaus Câmara que ele falou, aí ele citou que alguns jogadores que já estivessem no mercado, tudo bem. Mas, sinceramente, foi mais para cumprir tabela essa resposta, e a gente acredita que realmente não há possibilidade nenhuma do Sport contratar jogadores estrangeiros neste momento, por todos esses motivos, financeiro principalmente, e também por a situação que ele chamou muita atenção disso. Por sinal, a gente está ouvindo o zum que o Sport vai dar uma parada em termos de contratações por causa dos compromissos financeiros que tem com o atual grupo, né? Nada mais normal do que você, até para administrar um grupo, né? Você não pode comunicar para o grupo, né, em termos de contratações, que está tudo bem, porque se você não está tendo dinheiro para pagar o salário em dia, você também não tem dinheiro para contratar, né? Uma coisa que demanda, além do salário, além de luvas, além de tudo isso, ainda demanda uma comissão para os empresários. Então, é muito caro, né? Contratar sai muito caro. Então, independente de qualidade de jogador, de divisão que ele vem. Então, a ideia é essa, é segurar os cofres do clube, administrar isso, correr atrás de soluções, mas contratações neste momento, pelo menos num curto período de tempo, eu acho que está inviabilizada por esse sentido, né? Para administrar, não perder grupo. E, por outro lado, o Rafael Marques tranquilizou aí o torcedor rubro-negro que estava nas redes sociais do Eu Pratico Esporte, na minha mesmo, lá no Twitter, perguntando muito a respeito disso e com receio que o grupo perdesse, né, esse que vinha e que vem mantendo aí entre os 10 do Campeonato Brasileiro. Anderson, essa questão de salário é uma coisa complicada, né? Assim, beleza, né? Até o momento eles falam que isso não vai atrapalhar e a gente sabe que atrapalha. Claro que o jogador não vai chegar lá na entrevista coletiva, não vai atrapalhar, jamais, vamos perder o grupo, não. Mas isso atrapalha sim, a gente sabe muito bem disso. Esperamos que não venha prejudicar esse time do Sport que terminou tão bem a parada da Copa e que continue nesse avanço, né? Continue vencendo, continue conquistando pontos importantes, né? E que essa questão de salário não atrapalhe esse grupo, né? Atrapalha entre aspas, Moisés. Eu vou citar por quê. Veja só, o elenco do Sport hoje, ele contempla com jogadores experientes que já fizeram seu nome no futebol brasileiro. Isso eu tô falando do Michel Bastos, tô falando do Rafael Marques, tô falando do próprio Durval também, que já tem aí suas economias, suas reservas, e aonde eu quero chegar. Porque esses salários, hoje, os números que a mídia esportiva pernambucana estipula a respeito de dívidas que o Sport tem com esses jogadores são 2 meses de salários e a questão do direito de imagem, né, desses atletas. Que é a maior parte. Isso, exatamente. Então, a respeito disso, Moisés, eu vejo que o Sport tem jogadores experientes que possa administrar essa situação. Eles já passaram por isso em outros clubes. Não é exclusivo do Sport Clube do Recife. A gente está percebendo que tem clubes aí no futebol brasileiro que está com esse mesmo tipo de problema e mesmo assim ainda está se lançando ao mercado em busca de novas peças, o que é arriscado e o que a atual diretoria de futebol do Sport vetou. E, ao meu ver, foi uma atitude correta, porque você para as contratações e vai quitar em relação aos jogadores que você possui no momento, no atual plantel. Então, assim, vai atingir uma boa parte dos jogadores? Vai, porque tem muita gente que está começando agora a sua carreira, está construindo através desse dinheiro suas bases para o futuro, porque a gente sabe que carreira de futebol, carreira de jogador profissional, ela não é para sempre, mas tem aqueles atletas que já estão consagrados, já têm aí já as suas economias e possam se segurar. Não estou tirando o direito, claro, que eles têm de receber. Eles têm de receber esse dinheiro porque eles estão trabalhando, são funcionários do clube, mas tem essa parte aí. Ô Anderson, deixa eu complementando o que você está dizendo, como o Rafael Marques falou, tenho observado aqui, qualquer profissional de comunicação que venha cobrir o esporte está vendo. Quando um clube está com problema financeiro, e eu sei disso porque quando eu fui atleta na 92 ou 93 lá no Náutico, a gente sentia, né, no caso eu participava do grupo, e sentia o clima ruim que ficava. E realmente a fase de 92, 93 lá no Náutico estava muito complicada e eu nunca vi um clube passar por tanta necessidade quanto foi naquela início da década de 90. Então a gente percebe aqui, quando os jogadores vêm, brincadeiras, animação, um clima bom, você não percebe nada que vá ao encontro o jogador não vai se esforçar, o jogador não vai jogar, o jogador isso, o jogador aquilo, porque existe posso até estar enganado, mas existe uma sintonia da diretoria de futebol
dessa atual aí, do Guilherme Beltrão, do Júlio, do Leonardo, enfim, com os jogadores. Então eles sabem do momento político, sabem o momento que o esporte está vivendo e sabem que estão correndo atrás para que esses vencimentos, né, essas despesas, esses compromissos com os jogadores sejam pagos. Eu particularmente acho que a curto prazo, médio prazo aí, o torcedor não tem que se preocupar com isso. Muitas perguntas eu recebi a respeito disso. Acho que o torcedor, lógico, tem o direito de ficar, né, com medo, né, de algum tipo de situação nesse sentido. Lógico que faz parte do futebol brasileiro essa situação, mas aqui no esporte eu não vejo isso não. O primeiro sinal que estaria ao caminho de derrotas, que o esporte contra o Ceará não vai jogar, isso, aquilo, outro, vai ser ruim, vai ser assado. No caminho contrário disso é o treinamento aqui. Você vê a turma com vontade, rindo, brincando, o grupo muito fechado fechado no bom sentido, mas é por aí. Deixa eu só citar também, eu acho que eu não citei, além do Durval, problema na panturrilha, além do Everton Felipe, que fez musculação, o Felipe Bastos também, eu acho que eu esqueci de dizer no primeiro, não treinou hoje, mas não preocupa, tá? Ele recebeu um pisão no pé essa semana, no caso ontem, e resolveram poupar o atleta, mas amanhã, segundo a assessoria de imprensa aqui do esporte, o jogador volta aos trabalhos normalmente. Beleza. Ô, Alessandro, ontem a seleção, tô louco. O time do esporte feminino venceu 6-1, foi isso? 6-1, lá em Belém, do Pará. A equipe do Pinheirense, na verdade a equipe do Pinheirense veio para passeio nesse Campeonato Brasileiro Feminino, porque até o momento não venceu ninguém, tem nenhum ponto somado. O Sport se aproveitou da situação, quer a sua permanência no G4 do Grupo 1 e fez por merecer a vitória. Já havia vencido o próprio Pinheirense aqui na ilha por 8-0 e agora goleou novamente por 6-1. Sport na briga aí com equipes como Ferroviária de São Paulo, o próprio São José, em busca dessa quarta vaga, porque o Grupo 1 tem a liderança do Corinthians, aí a vice-liderança do Iranduba, do Amazonas, e a equipe do Kinderman de Santa Catarina com a terceira vaga. Beleza. Os meninos do Sport, eles entram em campo novamente quando, Anderson? Agora não tem o Alessandro tem esse dado aí a respeito do Sub-20? Não. Você está falando do Sub-23, né? Isso, que é do Brasileiro de Aspirantes. Não, eu vou ficar devendo essa informação agora aqui para ti. No caso, hoje o Sport tem uma final a realizar. O Sub-15 do Sport entra em campo hoje pela Copa 2 de Julho. Inclusive, o Sport já derrotou grandes equipes do futebol brasileiro e faz a final hoje contra a equipe do Cruzeiro. Beleza. Sim, Alessandro. Uma coisa é certa, né? O jogo foi horroroso, tanto do lado do Sport quanto do lado do Bahia. Foi. A gente até... Ali atrapalhando. Por obrigação. Isso, até ali atrapalhando aqui. A gente até comentou isso aqui ontem, né? O jogo foi muito fraco, muito abaixo do esperado mesmo. O que é a tônica do campeonato. Né? Horroroso. Felizmente. Mas não dá também para contar, porque são jogadores que estão jogando no Sub-23, não estão sendo tão aproveitados no profissional. O Sport começou esse trabalho recentemente. O Bahia, que tenha mais responsabilidade de apresentar um futebol melhor, porque já vem com esse time sendo montado há tempo. Então, pelo lado do esporte, eu ainda tenho, se é que eu posso dizer, desculpas, né, para acreditar que o trabalho vai melhorar, que isso aí, e que para nós é um trabalho que também não é só para o atleta que não está sendo aproveitado, né, no caso no profissional, os jogadores que estão para estourar a idade, estarem movimentando. Então o intuito é esse. Se o intuito é esse, tá bom o trabalho. Agora, se for ver futebol mostrado, né, tem essa desculpa sim de pouco tempo de ter sido montado, mas, por outro lado, a gente espera que melhore, lógico, porque tem jogadores com condições de mostrar bola, muito mais bola até do que a gente viu contra o Bahia. Exato, né? E é uma coisa que a gente fala bastante aqui, é essa valorização desses garotos, né? Que aí já está no sobre-23, né? Já estão chegando a uma certa idade, mas que tem que valorizar esses meninos. Agora, assim, a gente falou sobre a questão de público, claro, a gente também citou a questão da arena e lá, aquela dificuldade toda. No próximo jogo do esporte, né, eu creio que quando eles vierem, o próximo jogo já vai ser o Campeonato Brasileiro rolando, não aqui, porque eles vão jogar fora agora, eu acredito que é isso que acontece. E no próximo jogo, acho que já é jogo já valendo pro lado daqui com um Campeonato Brasileiro em curso. Então, assim, acho que começar a também incentivar os torcedores. Você me trazia ontem, antes, que é de graça, né, para ir. Então, se é de graça para ir, incentivar o pessoal. É aquele de graça que com o horário é caro. Oi?
De graça, mas 9 horas da noite, lá na Arena Pernambuco. Não, mas exatamente isso. Ali para a Arena Pernambuco não existe. Estou falando de jogo que for na cidade, que for na Ilha do Retiro, que vai acontecer, né? Tacamuleste todo dia vai ser lá na Arena, né? Eu não acho que o Sub-23 ou qualquer... Não, o público de sempre, não tem como você, a não ser uma decisão, como foi recentemente uma Copa do Brasil aí, alguns anos atrás, na época que o Juninho jogava lá, no Sub-17, salvo engano. O próprio campeonato feminino também, Alessandro, arrasta um certo público também. O público é aquele mesmo, não dá mais que isso não, Moisés, não tem que se empolgar muito não. Agora é uma pena, né? É uma pena porque, sim... Deixa eu só chamar a atenção, querendo mudar um pouquinho de assunto, mas a gente continua, se vocês quiserem. Interessante, foi tocado muito no assunto aqui da mudança de final, né, do jogo do Sport contra o Ceará. Rafael Marques falou hoje que é uma pena, que é um artifício, né, que o Ceará está usando pelo momento que está passando, colocando assim como uma ferramenta, né, de pressão contra o adversário, no caso o Sport, e o Marcão ontem falou também sobre isso. Não lamentou, mas disse que faz parte realmente do mundo do futebol isso, as condições, o jogo de arena é muito mais caro manter, né, a estrutura, aquela coisa toda, mas a verdade é que está todo mundo aqui com receio, né, desse jogo aí, principalmente por causa do gramado, né, um gramado de uma arena é uma coisa, gramado de outro estádio aí que a gente sabe como os estádios lá do Ceará, de Fortaleza especificamente, então a preocupação existe com relação ao gramado. E engraçado, só para complementar, Magrão ontem foi perguntado sobre a Copa, o que é que ele achava, qual seleção que ele poderia configurar assim, parecida com o do Sport. Ele riu, né, e disse que são baita times, assim, não quis dizer que o Sport não era um baita time, lógico, mas comparando e mal comparando, ele colocou o Sport ao lado como se fosse a Croácia, né, se fosse para forçadamente dizer quem seria o Sport dos 4, né, que estão jogando as semifinais da Copa. Eu diria que o Sport seria a Croácia. Lógico, com os abatimentos, né? Beleza, foi, tá bom. Nos encontramos amanhã, tá certo? Meu querido, forte abraço, beijo para quem foi de beijo e abraço para quem foi de abraço. Abraços. Essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM, o som da cidade.